Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 2 sobre conjunções e hoje nós veremos aí as conjunções coordenativas. Pois bem pessoal, as conjunções coordenativas se dividem aí em 5 tipos, ou seja, 5 tipos de relações lógicas de sentido, digamos assim, tá? Que são essas aqui: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Para que a gente possa saber aí se ela é uma coisa ou outra, é importante a gente pegar essa relação lógica de sentido que estabelece essa conjunção. Se for uma relação de explicação, a conjunção é coordenativa e explicativa. Se for uma relação de conclusão, a conjunção é conclusiva, conjunção coordenativa, conclusiva e assim por diante, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui os 5 tipos: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Para cada um tipo de relação lógica, nós estabeleceremos aí um tipo de conjunção, porque existem vários tipos de conjunções aí, né, para cada tipo de relação de sentido, de relação lógica de sentido. Por exemplo, a aditiva tem um e, tem um nem e tem outras conjunções, digamos assim. Tá? Não é exatamente aquela conjunção, não adianta gravar a conjunção e dizer, essa aí é esse tipo de relação. Não, depende, tá? Depende do sentido que a oração tá tendo ali, digamos assim. Tá? Nós vamos ver isso aí em polissemia conjuntiva mais tarde. Por hora, nós gravaremos para cada tipo de relação lógica de sentido uma conjunção. Então, para a aditiva, nós gravaremos aí, nós tomaremos como modelo o e. Tá? O e não tem nada mais aditivo aí do que o e. Observem que aqui na própria oração vocês vão conseguir entender essa relação aí lógica de sentido de adição. Maria não estuda e não trabalha. Tá aqui, ó, o e, né? Aqui ligando, ó, verbo, ligando as duas orações, e eu tenho um e aqui. Maria não estuda e não trabalha e não sai de casa e não faz isso e não faz aquilo. Não dá uma ideia aí de adição, de soma, tá? Então a conjunção coordenativa aditiva vai dar uma ideia aí de soma e de adição, que é o que vocês estão vendo aqui. Maria não estuda e não trabalha e também não faz isso e também não faz aquilo. Isso é conjunção coordenativa aditiva, tá? E nós vamos gravar aí o e. Poderia ser o nem também, mas a princípio podem gravar pelo menos uma. Com o tempo vocês vão gravando as outras aí, tá? Então eu tenho aqui: Maria não estuda nem trabalha. Poderia ser também uma conjunção aditiva, o nem, tá? Mas por hora vamos usar o e para a conjunção coordenativa aditiva. A adversativa vai estabelecer uma relação lógica de sentido de adversidade, de oposição, de contrariedade, como a gente até viu no primeiro vídeo, tá? Nós vamos estabelecer como conjunções aqui o mas e o porém, que são aí sempre adversativos, tá? Então eu tenho aqui: ele é católico, porém não acredita no inferno. Ou então, ele é católico, mas não acredita no inferno. A mesma coisa, mas, porém. Tem outras conjunções adversativas aí, mas nós vamos estabelecer assim, no primeiro momento, essas duas aqui como um modelo. Tem o contudo, tem o todavia, o entretanto, no entanto, todas são adversativas, tá? Observe a relação lógica de sentido aí de adversidade, de oposição. Ele é católico, o que se espera de alguém que é católico é que essa pessoa acredite no inferno, uma vez que o catolicismo acredita que existe um inferno. Mas olha a relação lógica de sentido de oposição, de adversidade que eu tenho aqui. Ele é católico, mas não acredita no inferno. Então eu tenho aqui uma conjunção coordenativa adversativa, tá? Na alternativa, vai dar a ideia aí de alternância, ou isso, ou aquilo, né? Olha, a gente vai usar como modelo o ou, tá? Então eu tenho aqui, ó, ele vai aparecer sempre assim, né? Ou, reticências, ou. Tem um ou lá e um ou aqui. Aqui eu tenho uma oração porque tem um verbo, aqui eu tenho uma oração porque tem um verbo, e eu tenho um ou dando uma relação aí de alternância, uma relação lógica de sentido de alternância. Ou falarei agora, ou não falarei nunca, né? Não dá uma relação aí lógica de sentido de alternância, por isso que a gente diz que ela é uma conjunção coordenativa alternativa. Ou falarei agora, ou não falarei nunca, tá? A conjunção coordenativa conclusiva, tá? Ela vai dar uma relação aí,
estabelecer uma relação lógica de sentido de conclusão, tá? E as conjunções que nós usaremos serão essas aqui, ó, logo e o portanto, tá? Então eu tenho aqui, ó, fez um excelente trabalho, vírgula, logo ou portanto está contratado. Olha a relação lógica, eu tenho aqui fez, verbo, eu tenho aqui está, verbo, e aqui o logo, né, que poderia ser o portanto também, dando essa relação lógica aí de conclusão, estabelecendo uma relação lógica de sentido de conclusão. Fez um excelente trabalho, portanto está contratado. A conclusão aí é a que ele chega, tá? Então essa aí é a conjunção coordenativa conclusiva. Vamos ver agora a explicativa. A explicativa, pessoal, tá aqui, ó. Fiquem aqui porque o professor já vem. Ó, pode ser, como modelo, nós temos aqui o pois ou o porquê, que são explicativos, tá? Tem um verbo aqui, duas orações, né? E aqui o porquê, que é a conjunção, ligando aqui as duas orações e dando uma relação aqui de explicação. Fiquem aí, porque o professor já vem, pois o professor já vem, tá dando uma explicação, tá? Então essa aqui é a conjunção coordenativa explicativa. As coordenativas, pessoal, são mais fáceis, porque são só 5. Tá? Então é fácil num primeiro momento aí de vocês decorarem quais são, mas não adianta decorar a conjunção, porque ela pode aparecer o porquê, por exemplo, aqui, ó. Ah, porquê é explicativo, coordenativa explicativa? Não, ele pode ser causal, tá? E aí as causais já são subordinativas. Depois a gente vai ver isso em polissemia conjuntiva. Por hora, gravem assim, tá? Pesquisem na internet, pesquisem nas gramáticas, estudem aí, decorem no primeiro momento e com o tempo vão tentando ver aí essa relação lógica de sentido que as conjunções estabelecem, tá? É isso aí.